iniciando a explicação do primeiro projeto da disciplina de Estrutura de Dados 2. O meu projeto ele começa com a leitura dos parâmetros passados no argc-argv. Então, path de arquivo e nome de arquivo, eles são lidos e armazenados aqui. Cada um contém exatamente o tamanho necessário para a palavra inteira, mais um, que é o contra/n. Posteriormente, eu faço a leitura do GEL. Na leitura do GEL, eu insiro as quadras na AVL e na minha tabela de espalhamento de quadras. Então, AVL de quadras e tabela de espalhamento de quadras é onde eu estou inserindo. E quando eu faço a leitura do meu NX, eu divido o NX por 3. Por quê? Para poder tratar colisão. Como todas as quadras têm CEP diferentes, para eu poder tratar colisão, eu tenho que diminuir o tamanho total das quadras por 3, e aí assim eu armazeno uma lista. Bom, depois da leitura do GEL, eu crio a minha tabela de espelhamento de pessoas e a tabela de espalhamento de locações. Posteriormente, eu faço a leitura do arquivo PM. Na leitura do arquivo PM tem apenas duas funções, que é a P, que insere uma pessoa que não mora em lugar nenhum no momento. Então, eu insiro a minha pessoa na minha tabela de espalhamento de pessoas com a moradia dela para null. Então, cada pessoa tem um ponteiro para sua moradia, e moradia, no caso, é null. Caso seja a função M, eu pego uma pessoa já inserida no meu arquivo, no meu programa anteriormente, procuro ela e faço a moradia, em vez de ser null, ela apontar para os dados passados nesse programa. Depois, eu insiro essa pessoa tanto na minha quadra, na hash table de quadras, quanto na minha AVL de quadras, para eu ter em ambos os locais para poder ser acessados. Agora que ela mora em algum lugar, eu insiro ela respectivamente na quadra onde ela mora. Perfeito. Depois disso eu vou para a leitura do query, e é aqui que eu faço a maior parte das funções que mexe com a estrutura do programa. Então, pegando alguns exemplos aqui, temos a DM interrogação, que ela percorre a lista de pessoas, procura pelo CPF desejado e escreve os dados da pessoa no TXT. Escreve também no SVG as funções, o que é necessário. Aí em funções, por exemplo, igual a mode, eu tenho que pegar a moradia anterior da pessoa, então morava de aluguel ou morava numa casa própria. Eu tenho que fazer ela morar numa nova moradia, então eu mudo a moradia dela, os dados da moradia dela. Faço as alterações necessárias no SVG. No SVG, eu estou usando essa função que é calcula endereço, que é o seguinte: como algumas funções eu tenho que imprimir em determinados lugares específicos um asterisco, ou um cifrão, ou um hashtag, ou entre outros, que determina exatamente o local da pessoa, eu vou nessa função calcula endereço. Ela que me retorna exatamente aonde da quadra que eu tenho que imprimir esses símbolos. Bom, perfeito. A minha lock é basicamente a mesma coisa da mood. Temos aqui a lock interrogação ou delock, que elas fazem basicamente a mesma coisa, tirando o fato de que a delock ela encerra a locação no final. A M interrogação, que coloca todos os moradores daquela quadra. Então eu percorro toda a lista de moradores daquela quadra e imprimo eles aqui. Dados da moradia do locador, dados da pessoa. Aí aqui a função homem ou mulher. Eu pego toda essa área e procuro recursivamente na minha AVL os que estão dentro dessa área. Eu percorro isso com o esquema passado pelo professor de mínimo e máximo para otimizar a busca. Então, para eu poder entrar na recursão, eu tenho que ter um mínimo menor que x mais w e um máximo maior que x para poder entrar nesses casos aqui. Então, o máximo ele tem que ser maior que x e o mínimo tem que ser menor que x mais w. Sempre dessa forma. Bom, continuando aqui, ele percorre todas as pessoas e suas moradias e imprime aqui o necessário. Aí aqui na minha função delete, eu procuro o CEP, acho o CEP na minha hash table de quadras. Depois eu acho a célula na AVL e eu removo nos dois. Porém, se essa quadra na AVL tiver apenas ela, então ela tem que remover a célula inteira da AVL. Se a minha AVL conter mais de
duas ou mais quadras, eu tenho que remover apenas na lista, não na VL. Então aqui na minha delete node, quando ela é apenas uma única, eu tenho que remover a célula inteira da AVL para fazer o balanceamento. Eu procuro ela exatamente onde ela está. Como eu tenho o X e o Y WH, eu posso descer exatamente onde ela está. Então, desce para a direita, desce para a esquerda, dependendo do caso. Aí, caso achou a célula, eu faço uma célula, denominada novo para substituir ela. Então pode ser o filho esquerdo, pode ser o filho direito, pode ser o filho mais à esquerda do filho direito, etc. Substituo lá, atualizo o min máximo desse novo, faço o balanceamento, dou free na célula e voltando na recursão, eu atualizo os min máximo dos pais deles. Continuando aqui, temos a Katak. A Katak é a mesma coisa que a delete, porém ela passa uma área que eu tenho que procurar. Aí aqui é a mesma coisa com o min máximo, para procurar na área. Procuro todas as quadras que precisam ser deletadas. Faço o mesmo esquema da lista, caso tenha duas ou mais quadras na mesma célula VL, remove só na lista, e caso tenha uma só, remove a célula inteira. DMPT é o que imprime a árvore no arquivo .dot, com o fator de balanceamento, quantidade de quadras, altura, min máximo, etc. Min lock interrogação também, passa uma área e escreve as locações disponíveis. E é basicamente isso. Voltando lá na main, temos aqui onde eu começo a imprimir SVG e futuramente eu dou free. Todas as minhas alocações dinâmicas elas estão sofrendo free no final do código. Ou seja, não tem leak de memória e não tem nenhum erro. Tanto que eu até vou dar um make aqui. E eu vou puxar um exemplo aqui dos test cases do professor, que é o C3, a cidade C3, com a função canto NW ofertas na região. Esperando um pouco para o Valgrind mapear a memória, pronto. Tá aqui. Temos 22.967 allocs e esse mesmo tanto de frees. Então não tem possibilidade de leak de memória e não tem possibilidade de erro. Mostrando também que os outros arquivos funcionam, eu preparei aqui para ele rodar o test case do professor, começando pela cidade 1. Então ele vai imprimir aqui na minha... Só um segundo. Ele está aqui. Ele vai imprimir nesse output aqui todos os resultados desejáveis. Então, começando lá, com o C1. Rodou tudo, tem todos os arquivos txt e svg impressos e os .dot. Agora testar com svg com a cidade 2. Lembrando que esse script do professor, ele deleta todos os txt e svg anteriormente. Então, só vai ficar o c1.dot no output e os novos c2 txt e c2 svg. Então, vemos aqui, temos todos os c2, txt e svg. Estão todos eles aqui. E os dot do C1 que sobraram. E finalmente rodar o C3. Espera um pouquinho que o C3 ele é um pouco maior, então tende a demorar um pouco mais mesmo. Bom, terminado. Tá aqui o C1 e o C2 dots que ficaram e todos os C3 txt e svg. Bom, abrindo um C3 SVG, um SVG aqui do Katak, do C3, temos aqui o exemplo, C3 Katak meio cidade amplo. Então ele vai pegar e deletar pela função Katak toda essa região e percebe-se que está sim removendo todas as quadras dessa região. Elas estão sendo perfeitamente removidas. Então é isso, terminada a minha explicação do projeto e tchau.